imposto sobre veículos, o imposto de circulação, aumentou quis regressar à doação, à tributação de doações familiares e, portanto, se diz apenas nós não aumentaremos, está-se a aceitar o atual patamar fiscal. Dr. Manuel Ferreira Leite. Não, exatamente porque o Partido Socialista aumentou todos os impostos, agravou de uma forma dramática todos os impostos, não é possível admitir-se qualquer espécie de política que tenha subjacente o aumento de impostos. É inviável. A carga fiscal, neste momento, atingiu um limite insuscetível de ser aumentado. E esta garantia é dada com toda a clareza aos eleitores. Não aumentaremos os impostos. Posso só perguntar uma coisa, mas chega não aumentar? Posso, deixe-me acabar essa parte. Não é possível aumentar impostos. E eu, como não minto aos eleitores, nem os engano, aquilo que eu digo e reafirmo, isso para si é uma ambiguidade, lastimo, porque penso que toda a gente me entende, todos devemos seguir políticas económicas no sentido de nos permitir baixar impostos. Não vai pensar que sou perversa de cabeça e que adoro cobrar impostos e, portanto, mesmo que possa baixar impostos, não os baixo. Agora, aquele político que disser e prometer aos eleitores que vai seguramente baixar os impostos, não está a falar a verdade aos eleitores. E não está a falar a verdade aos eleitores porque pode não poder baixar impostos. Os impostos não se baixam quando se quer. Os impostos baixam-se quando se pode. E nós não conhecemos, nenhum de nós conhece, a situação em que estão as contas e as empresas para se poder fazer a afirmação que vamos baixar impostos. E, portanto, não há aqui nenhuma ambiguidade do meu ponto de vista. Não baixarei impostos se puder baixar impostos. Não estou a prometer que baixo, porque essa promessa pode não ser execuível. Mas se o for, evidentemente, que eu considero, e tenho dito muitas vezes, está escrito, tenho feito várias informações nesse sentido, que um dos motivos pelo qual o país não cresce tem muito a ver com o excesso de carga fiscal que este governo impôs e que, enquanto ela não for ultrapassada com dificuldade, se dá esse Dr. Manuel Ferreira Leite, quando a senhora diz que os políticos que defendem uma descida de impostos não podem estar a falar verdade, está a dirigir-se diretamente a Paulo Portas, que defende uma descida generalizada dos impostos. Eu gostaria que o Dr. Paulo Portas dissesse exatamente quais são os impostos que vai baixar e, se for governo, quais são os impostos que ele baixa. Exatamente, sabendo exatamente, porque baixar impostos é uma coisa, mas antes de baixar os impostos, vai ter que dizer quais são as despesas que não faz. Dr. Paulo Portas? O CDS teve essa preocupação bastante mais do que o PSD, Dr. Manuel Ferreira Leite. Não vale a pena estar-se a comparar com o PSD porque... Mas ouça, vamos tentar respeitar o telespectador que está em casa a tentar perceber quais é que são diferenças ou e esta é uma diferença de fundo. Esta é uma diferença de fundo. É uma diferença de fundo por isto. Em primeiro lugar, é tão importante falar verdade como falar claro. Sim, estou a falar e claro. Eu, no falar verdade, é o meu hábito e é a minha regra. Falar claro, eu entendo que é um dever dos partidos. Sim, nesta circunstância. Se o Partido Socialista subiu a carga fiscal de 34 para 38 e um partido não se compromete a reduzir essa carga fiscal, a probabilidade é que ela ficará na mesma, na melhor hipótese. Ora, eu entendo que, e o CDS diz com clareza quais é que são os pontos, a doutora Manuela Ferreira Leite optou pela taxa social única e, portanto, pela carga contributiva. Exatamente. O CDS optou por outro caminho. Tem a ver com um sistema próprio de pagamento das dívidas do Estado, ou seja, a obrigação do Estado de pagar juros quando se atrasa. Mas isso já nós temos. Mas não diga que já têm, porque não têm ainda. Está no nosso programa. Não está a obrigação de pagar juros, que é a única maneira do Estado se emendar, doutora Manuela Ferreira Leite. Assim como nós pagamos juros ao IRS quando nos atrasamos nos pagamentos. Pois é que a minha proposta é diferente. Mas, muito bem. Então não está, é o que eu lhe estava a dizer. Não está, mas espera aí. De uma forma diferente. Espera aí. Depois, nós dizemos que queremos introduzir em Portugal, no plano das famílias, aquilo a que se chama o desconto familiar por filho, progressivamente, 01, 02, 03, 05, até ao final da legislatura, de modo a que quem tenha filhos e possa ter filhos, e tem, obviamente, um orçamento mais difícil, seja ajudado fiscalmente. Contabilizamos o custo fiscal desta proposta. Mas fomos mais longe. Qual é o custo fiscal dessa proposta? Já lhe disse aqui. Nós contabilizamos que em velocidade de cruzeiro,
Ou seja, quando as famílias tiverem um desconto de meio ponto, de 0,5 por filho, o que significa que vão baixar de escalão, que vão baixar de taxa, que vão pagar menos impostos, porque têm um agregado maior e têm um orçamento mais difícil, isso custa, do ponto de vista fiscal, 500 milhões de euros. E o CDS teve a honestidade de dizer onde é que vamos buscar esses 500 milhões de euros. E dissemos, nós estamos disponíveis para rever, exceto nas situações de inexistência absoluta da alternativa, o regime atual das SCUTs, que custa ao Estado portugues 700 e tal milhões de euros. Doutor Paulo Portas, acabou o seu tempo. Doutor Manuel Ferreira Leite. Já agora, mas em nome da verdade, dir-me-á, doutor Manuel Ferreira Leite, agora, pela sua vez, se o PSD retira receita na taxa social única, praticamente de 700 milhões de euros, qual é a despesa que vai cortar para repor, para não desequilibrar as finanças públicas? Porque eu disse-lhe qual era a minha proposta. Eu digo-lhe também. De resto, as suas propostas, nem diria que concordava inteiramente com elas. E, portanto, mais uma vez reafirmo, para ser claro, porque ambiguidade não é aquilo que o Dr. Portas disse, ambiguidade é um conceito diferente, claramente só digo que vou baixar impostos quando souber onde eles são suscetíveis de baixar. Não pode ser mais clara do que isto. Mas proponho no programa que se deve baixar a taxa social única. Porquê? Porque isso significa uma redução do custo do trabalho, redução essa para os empresários, que é absolutamente essencial, que melhore a competitividade da nossa economia, e para melhorar a competitividade dessa economia é necessário reduzir os custos da produção, que pode ser, com certeza, feito através da redução dos salários, mas eu entendo que não deve ser feito através da redução dos salários. Deve ser através da redução dos encargos que as empresas têm com os trabalhadores. Proponho também a redução de IRC, em alguns pontos, para aquelas empresas que se vão localizar no interior do país. A senhora ontem falava em 42%, no que foi entendido como um lapso da sua parte. Não, 42% tem a ver com o IRS, não tem a ver com o IRC. Portanto, estes são dois pontos fundamentais. Como tirar esta taxa social única poderia desequilibrar a segurança social, não é o Orçamento do Estado, é a segurança social, eu entendo que deve haver transferências do Orçamento do Estado para a segurança social neste montante que lhe é retirado. Ou seja, em quanto, em concreto? Anda por volta de 600 e tal, 700 milhões de euros por cada ponto. Mas isso significa que quando fizemos essa proposta e mantemo-la, foi no momento em que é suscetível de haver agravamento do déficit orçamental, cujo já está verificado. Sabemos que, de acordo com as regras europeias, o agravamento do déficit foi decidido nomeadamente por este Governo, e a Comissão Europeia não creio que vá levantar tão cedo problemas relacionados com isso, e, portanto, tudo aquilo que seja recuperar a nossa economia é fundamental. Onde é que eu corto a despesa? A despesa ficará cortada ou reduzida na segurança social automaticamente quando se tomarem verdadeiramente medidas que não têm sido tomadas para evitar o aumento do desemprego. Tais como? Tais como manter as empresas abertas e não fechadas e, portanto, as pessoas, os trabalhadores terem o seu emprego, se fizerem apoios às pequenas e médias empresas, que é onde está a fonte de criação de emprego e também, neste momento, a grande fonte de desemprego, reduz-se o subsídio, o encargo com o subsídio de desemprego. Portanto, são aspectos que estão absolutamente ligados uns com os outros e, portanto, a despesa corresponde a eliminar aquelas fontes que neste momento existem. Para avançarmos existem. para o tema seguinte, em síntese, a doutora Manuela Ferreira Leite considera irrealistas estas propostas de descida generalizada de impostos defendidas pelo CDS. Eu tenho que a corrigir porque não é descida generalizada de impostos, é descida seletiva de impostos. Mas eu quero saber o que é que pensa a doutora Manuela. Eu penso que gostaria de ver o Dr. Paulo Portas executar